Ô, Edu, quando você descobriu essa ruptura parcial, você falou com o Cris Macedo? Falei, Chegou a cara, comunicar mas isso? ele... falou ok. Ok, tipo, ok. Foda-se. Tipo... Ah, ele pergunta assim, o que o médico disse? Aí eu vou lá e digo pra ele o que o médico disse. Aí ele falou ok. Ok, é isso aí. O dia que eu rompi o tríceps, a Carol mandou uma mensagem pra ele. O Eduardo acabou de romper o tríceps. Aí ele perguntou o que o médico disse. Se ele falar o que, eu vou mandar ele tomar no cu. Aí eu falei, o médico não disse nada, você estava rompido. Dele assim, ele perguntou pra mim, consegue fazer pack deck? Aí eu assim, acho que consigo. Dele assim, então faz 10 séries, 20 séries de pack deck. Ele falou, lembra? Faz o que dá, famoso É faz o que isso, dá. faz o que dá. Mas engraçado, ele desistir não era uma opção, não. Ele nunca Falou assim, tipo... Nunca, ah, tipo, pô, Não. então, Para, não, tal. vamos... Olha, legal isso também. No dia que a gente saiu da... Eu machuquei o tríceps, a gente foi direto pro hospital, né? Como se fosse resolver. Depois eu fiquei pensando, né, cara? Eu tinha que ter aquela sensação de que eu tava fazendo alguma coisa pra resolver aquele problema. Eu nunca fui o cara de ficar parado. Aí eu falei, vamos fazer uma ressonância. Aí descobri que tava rompido, mas o que eu vou fazer a 10 dias do Olímpia? Aí a gente foi lá pra casa. Aí o Chico me levou pra casa, cheguei em casa, tava o Chico chorando, a Carol chorando, minha sogra chorando. Parecia um velório, assim. E eu ali, cara, com uma tipóia no braço, cozinhando com um braço só, já pensando que eu tinha que fazer cardio ali daqui a pouco, entendeu? Então, acho que sempre foi... Não tem tempo de ficar se lamentando. É, cara, eu sempre fui muito racional com relação às lesões, a coisa assim. Eu acho que esse meu jeito racional me deixou um pouco frio em relação a essas tomadas de decisão. É. O brasileiro é muito emotivo por si Sim, só, né, cara? é. O brasileiro é um pouco mais... envolve mais emoção, né? E eu sempre fui muito racional com relação a o que eu preciso fazer. Sempre fui muito estratégico, assim, em relação a isso. Mas, Edu, você achou que ia conseguir empurrar a carreira com essa lesão? Ou na sua cabeça, tipo assim, pô, a conta vai chegar uma hora, essa porra vai estourar? O Zé falou assim, ó, é inevitável, o prognóstico disso aí é lesão completa. Pra mim, operar um tendão parcial, um tendão completo é a mesma coisa. Então, tu vai me ligar pra dizer que rompeu. Pode ser daqui Então 3 você já tava meses. esperando já. Que... Pode ser daqui 3, 6 meses ou 1 ano. Pô, mas demorou 3 anos, pô. Bom, demorou 3 anos. Pô. 2 anos, 2 anos. Dois anos e 2011 meio. para 2013, é. 2 anos e pouco, Eu, em 2012, eu fui 3º lugar no Olímpia. E em 2013, pô, com certeza eu era um dos favoritos ao Pô, título. então funcionou o seu método de treino, hein, bicho? Porra, Segurou. caramba. Segurou bem. 3 anos e... Subi de categoria, porque 202 virou 212. E fala agora sobre a lesão, Edu. Você sentiu que errou no movimento, foi isso? Senti. A gente foi fazer um desenvolvimento, faltava 10 dias pro Olímpio, eu tava bem Nossa. cansado. E eu peguei um halter de 50 Estradiol quilos. já- Porra, 50 quilos. E aí foi na última repetição onde eu fiz exatamente o que ele falou, cara. Eu subi ancorado aqui, Um desenvolvimento. Pra terminar E aí- o movimento. aí travou. Aí em vez de eu Isso. descer, eu fiz isso aqui, ó. Saí do ombro e pum. Pra terminar o movimento. Instinto. Aham. Tipo aquela, eu consigo. Eu consigo, vou Pra dar fazer. aquela última. Porque como é a última repetição, é aquela pra dizer assim, pau. É. E aí, cara, eu lembro que eu tava com uma faixa do joelho amarrada no cotovelo e na hora eu já senti que tipo um jeans rasgando assim, só que o braço fez assim, ó, plá. E aí o peso caiu aqui e caiu no chão. Aí eu olhei e falei assim, Chico, rompeu. Aí eu fui tirando Onde você a tava, faixa Edu? devagar. Eu Na tava Gordinho? na Gordinho, era um Ah, domingo tá. à noite, peso livre assim, e aí eu fui tirando a faixa bem devagarzinho assim, a sensação que meu braço tinha partido no meio, daí eu fui tirando a faixa devagarzinho porque eu não Nossa. queria ver, sabe? Aham. Tipo assim, sensação de fratura exposta, coisa assim, eu nunca Nossa. tive, mas como se fosse tirar a faixa e ia ver um negócio bem feio, sabe? Aí eu fui tirando a faixa bem devagarzinho e olhando assim, aí eu olhei o braço normal, quando eu forcei o tríceps, cara, tipo, tinha um buraco aqui. Aí, na cadê hora. o Chico, cara? Daqui a pouco vem ele correndo com 2 polpas de açaí pra botar no meu tríceps, cara. Duas polpas de ser. Era o que tinha de gelado. Aí eu falei assim, ô Chico, eu falei bem assim, cara, esquece, irmão, esquece. Rompeu, já era, deu, já era. Aí eu fui num médico. E aí, você ligou pro músico? Você fez, Não, né? eu fui num ortopedista que é meu amigão que tava de plantão, num lugar chamado SOS Ortopedia, que só cuidavam disso. Só que eu liguei pra Carol, tava nervosão depois do treino, a Carol viu o telefone ligar, elas, pô, Edu nunca me liga quando tá treinando. E eu, cara, nervoso, lembra que eu falei pra Carol, tô aqui no SOS Cardio? Eu falei, Nossa. cardio, velho, porque tem um hospital chamado assim Ela já lá em achou que você Floripa. tava tendo... Aí ela, pronto, ela sempre acha que eu tô morrendo, ela achou que eu tava morrendo, né? E aí ela, meu Deus, daí o Chico, não, pô, SOS Ortopedia. Eu, não, Carol, SOS Ortopedia, eu acho que eu rompi o tríceps. Aí eles foram tudo pra lá, me encaminharam pro hospital, abriram uma ressonância lá pra mim, cara, foi um negócio assim, tipo um movimento. Aí fiz a ressonância e fui pra casa.
E aí o braço no outro dia começou a ficar preto, escuro. Uns 5 dias depois, no dia da viagem, tava assim... Aquela foto no sofá há quanto tempo ali? Foi quando a gente chegou em Vegas. Coloca aí, Gordex, por favor. A gente viajou com o braço assim, ele foi piorando. Ó, nossa. Isso é no hotel em Vegas, lá no Platinum, onde a galera do Cris Aceto fica lá. E o Chico fazia gelo, cara. O Chico botava gelo no meu braço, tipo assim... Ele descansava 10, 20 minutos e botava gelo. Eu lembro quando faltavam uns 2 dias pro Olímpia, numa sessão dessa assim, ó, o Chico, ele erguia meu braço para drenar o líquido e botava o gelo para tirar o edema. E aí eu falei, ô Chico, esquece, irmão. Falta 2 dias pro Olímpia, cara. Eu preciso começar a me concentrar nas poses, me concentrar no que eu preciso fazer. A gente só tá fazendo isso aqui, Mas cara. como é que foi a decisão de ir, Edu? Porque assim, rompeu o tríceps, você podia... Já tava decidido ir. Cara, foi assim, ó. Como é que vocês No outro dia eu cheguei na conversaram, academia, era peito. No dia seguinte era peito. A gente treinou ombro domingo, segunda era peito. Existe uma máquina lá que era tipo um crucifixo que é o rolinho que tu encaixa Sim. aqui. Aham. Tipo sei, crossover, assim. Puta, bom E a demais. gente foi pra aquela máquina e fez uma porrada de série naquela máquina. E meu peito deu um pump gigante, assim. E eu tava muito seco. Aí eu falei, viu, Chico, olha só, porra. Tamo vivo, tamo no jogo, porra. Aí no outro dia era perna. Aí treinamos perna. Aí a perna tava boa. Estralada. Aí costas, cara, é muito difícil, porque parece que vai arrebentar. Tu estica com cuidado e volta. E aí a televisão foi lá fazer uma matéria comigo, porque faltava pouco tempo para viajar. E eles filmando, cara, a Globo filmando lá, e a gente não podia falar nada, sabe? E aquela coisa. Tava esse roxo no braço. E aí o Chico bem no meu ouvido assim, Edu, como é que tá? Eu assim, cara, parece que vai rachar o braço. Aí a gente ia assim, não, daí eu tava com a camisa tampando. E aí porque eu não queria que ninguém soubesse. Ninguém Senão soube. O pessoal começa a olhar direto pro braço na hora ali no E eu palco. tava tão bom, cara, que eu falei, eu não vou estragar esse trabalho, cara. Eu não vou jogar fora um trabalho de 1 ano inteiro, cara. Porque eu tô muito bem. Eu me olhava no espelho e falava, eu tô muito bem, cara. Tirando o braço ali, o cotovelo, parecia que tinha uma bola de basquete, uma bola de tênis, assim. Eu tô bem. E aí eu tentava treinar do jeito que dava. Ombro, a gente ia pra maquininha, fazia. Eu assim, cara, eu consigo. E aí a gente foi pra Vegas. Chegou lá, o treino já não era uma coisa tão importante. As poses eu conseguia fazer sem forçar o braço. Peito de lado, eu não conseguia apertar uma mão contra a outra. Então tinha que ser mais assim, no instinto mesmo de forçar o músculo sem apertar a mão. E aí a gente ficava fazendo gelo o dia inteiro. Eu falei, cara, para com gelo, vamos... Aí tinha uma moça que me pintava, ela falou, eu vou te cobrir com uma tinta que tampa tatuagem. Ficou bom, aparentemente. Aquela foto ali, que eu tô com o número 5 ali, foi no dia da competição. Aí parece que eu tô apertando minhas tetas, mas não, eu tô batendo assim com a mão no peito, assim. E não dá pra ver no braço, olha. Não dá mesmo. Cara, eu tava insano nesse dia. E pra aquecer, Edu, pra dar o pump? Pra aquecer, eu não conseguia fazer nada. No dia, cara, naquele backstage, a gente tá no backstage ouvindo lá o palco, as músicas, e aquele clima do backstage, eu peguei um halteres de, sei lá, uns 10 quilinhos, assim, pra deitar, pra fazer um supininho pra aquecer, sabe? Eu tava com adrenalina, falei, acho que dá. Aí quando eu fiz, o braço deu um barulho dentro, assim, eu falei, cara, não dá, cara, não dá. E quando eu pousava, que eu fazia muita força, tipo, mais musculoso, assim, eu sentia lá dentro ranger tudo, assim. Nossa. Aí o médico falou, tu poderia ter perdido a extensão do braço, a flexo-extensão do braço em cima do palco, porque tinha rompido completamente. Só tinha um pouco de fáscia grudada, assim, um pouco de tecido segurando, porque como eu tinha feito PRP, tinha um pouco de tecido cicatricial misturado com fibrose, assim, que tava segurando, mas eu podia ter perdido o movimento do braço. E, pô, eu fiz uma apresentação bem bonita nesse ano, cara. Pena que não deve ter aí. Essa aí, ó. Pô, olha só, dá o play aí. Tá tirando o Gordex aí, ó. Pô, subestimei o Gordex, foi mal. Aí, cara, essa apresentação foi muito foda. E não dá. Pô, eu tava grande, eu tava bem, cara. Só que eu não treinei. Os últimos 10 dias, praticamente, eu não treinei como eu deveria, sabe? Quando eu viro de costas, cara, pô, foi um ano que eu tava muito bem mesmo, assim. Parecia condicionamento, volume, minha perna tava boa. Quando eu viro de costas... É o braço esquerdo. É o esquerdo lá, ó. É que ele tá escondendo, né? É. Você teve que mudar a apresentação por conta disso? Cara, ele escondeu muito bem, velho. Não muito, assim, não muito. Escondi até 2022, né? Escondi até atrás do Vitor Porto, dou risada com ele. Quer ver? Bota um pouquinho pra frente a hora que eu viro de costas, quer ver? Ó, mais pra frente um pouquinho. Aí eu tava posando do jeito que era. Então não tinha... Você já tava ensaiado dessa forma. Eu não tinha porque não competir, olha só. Nossa senhora, velho. Realmente. Muito nojento, né, velho? Esse corte, ó. Até nessa pose, mesmo caçando pra ver a olha lesão, só, não dá pra ver. Costas, olha só. Tinha tudo ali, cara. Tava, ó.
É, realmente, velho. Ó. E a tinta não dá nem pra ver a mancha. As costas, ombro, braço, trapézio, Olha, glúteo, posterior, de denso. coxa. Cara, Ó. prestar muita atenção, né, pra ver essa... Tem que caçar mesmo. E E mesmo aí, assim, O pessoal cara, chegou a reparar? Alguém comentou? Algum árbitro, alguma coisa? sim. Árbitro, sim. é mesmo. Árbitro, sim, porque ele ficou meio deformado, assim, aí... Pensou que era malocal, pensou que era... Não, que cara, eu acho que aplicação. já dá pra... Ele recua, né? Quem não entende acha que realmente que é local, cara, porque fica olha, né, esquisito. aqui O nesse bíceps, lance dá ele pra ver. evidencia muito, sabe? Porque o braço é o bíceps e o tríceps junto, né? Se tu olhar lá. Quando você virou de frente com o braço estendido, E ó, como o meu bíceps é muito grande, cara... aí ó deu lá. pra ver que ficou um buraco mesmo, ó. Mas é... O tríceps fração sumiu, olha de lá como segundo. recuou o tríceps. Ele foi parar lá no sovaco lá. Fração de segundo. Depois pra puxar deu diabo, cara, porque como eu demorei muito pra fazer a cirurgia, Isso que eu ia perguntar. ele teve que ir cortando, sabe? Nossa. E então eu tenho pouca fibra do lado esquerdo. Então isso que eu ia perguntar. Olha lá, como tem... Ó, ele não recobre o osso certinho. Aí eu virei de lado, ó. Fico meio na diagonal. É, diferença boa, hein? Mas aí eu achei que não valeria a pena ter... Não. E o legal desse campeonato é que eu fiquei em quinto. E os 5 primeiros se classificam automaticamente pro ano seguinte. Então significava que eu tinha tempo de fazer a cirurgia e voltar no ano depois, entendeu? E direto pro Olímpio. E qual foi o mindset, Edu? Foi tipo, você subiu frustrado por ter, entre aspas, comprometido o ano com uma lesão logo em cima, ou você tava feliz mesmo com essa lesão? Cara, é engraçado, porque se tu me perguntasse isso antes de sentir a lesão, dissesse, se tu se machucasse, eu ia dizer, nossa, eu ia ficar arrasado. Quando a gente voltou do hospital aquele dia que eu falei que tava todo mundo lá em casa chorando, cara, é como se ligasse uma parada em mim, assim, uma chave. Eu descobri um novo Eduardo ali. Aquele cara metódico que dependia de tudo dar certo para fazer as coisas, foi tomado por um Eduardo que tava disposto a fazer qualquer coisa, ter que mudar o plano, ter que desviar a rota para poder seguir em frente, cara. Eu descobri um cara muito forte ali e aquilo ali me deu confiança. Quando eu cheguei no Olímpia, eu falei, porra, velho, eu sou capaz. Se eu fui capaz de chegar até aqui, eu sou capaz de qualquer coisa. Sou capaz de encarar uma cirurgia, de voltar no ano seguinte. Então, eu me surpreendi com a minha reação. Eu não imaginava que eu ia ter esse tipo de reação, porque o atleta, quando chega no final, ele fica mais exigente com tudo ao redor dele, né? Por exemplo, se tu pega um atleta faltando 20 semanas para a competição, ele atrasou 20 minutos na refeição, ele fala, opa, já passou da hora de comer, daí ele vai lá e pega. O cara, quando tá 5 dias, ele tá aqui, ó. Preciso comer, né? Ele fica muito intolerante porque ele quer que tudo dê certo, ansioso. Quer ter controle sobre tudo. Controle né? sobre tudo. E a gente não tem controle sobre tudo. E eu descobri isso na prática, entendeu? E foi legal, cara. Tu lembra, Chico, de alguma situação assim no final ali que tu se recorda em relação a isso tudo, assim? Cara, eu sempre acreditava. Você era o homem do gelo. Só botava Homem do gelo. gelo. Eu sempre acreditava, tipo, se dá pra ir, eu acho que tu vai e vai se dar bem. E se fizer a cirurgia, sempre acreditava que ele fosse competir em 2014, desde o começo, desde quando ele saiu do palco em 2013, eu sabia que ele estaria, se ele quisesse, no palco do Olímpia em 2014. Então ele fez tudo o que tinha que fazer. Pô, ele aproveitou um Olímpia, ficou em 5º lugar entre os 5 melhores do mundo, 10 dias antes de quebrando o braço, tá ligado? Então o fator de catabólico nesses últimos 10 dias é muito acelerado, além de ele estar em... Então quando ele chegou no palco, ele teve que segurar muita massa muscular, já não estava mais dando para segurar a massa muscular, mas conseguiu segurar e teve entre os 5 melhores a classificação, que é o mais importante. Então eu sempre acreditei nele, sabe? Tipo, eu não tinha dúvida. Quando ele botava uma coisa na cabeça, eu falo, não tenha dúvida que tu vai conseguir, sabe? Era esse suporte que... eu não gerava dúvida para ele. Não, porque isso não, só atrapalhava, sabe? E que fiquei preocupado aqui vendo todo esse relato e a conta depois desse Olímpia, porque tem aquela coisa que o cara se lesiona, ele tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível, né? Para não danificar, para depois não ser um negócio muito, assim, causar muito dano ali. Quando que você voltou pro Brasil e fez a cirurgia? Eu voltei pro Brasil e eu tinha uma presença no Espírito Santo. E lá o Zé e o Paulo me ligaram e falaram, cara, eu tive que refazer o exame porque tinha muito edema no dia que eu fiz. E a gente teve que refazer para poder ver melhor. E falou, Edu, é uma ruptura completa, tu vai ter que passar por uma cirurgia. E eu tava numa presença lá no Espírito Santo. Putz, você ainda foi fazer presença depois. Porque eu tinha esperança que eu ia recuperar sem cirurgia, cara. Olha que loucura, eu não tinha experiência. Tanto que, olha só, Wolverine. aquilo ali foi no sábado.
No domingo, a gente tava na academia do hotel, tentando fazer supino com halteres de 5 quilos. Você é maluco. E eu falei pro Chico, nós vamos conseguir, pô, nós vamos conseguir. Nossa, E ele dizia, não, nós vamos, já tá melhor, ó, já tá melhor. Tava porra nenhuma. Tava porra nenhuma. E Os aí, caras são muito loucos. é porque a gente velho. achava, cara, é que assim, eu tava com 50% de tendão rompido, eu não tinha experiência. E aí deu certo, eu competi 3 anos, eu falei, porra, agora deve ter rompido. Aí rompeu mais um pouco, sei lá se rompeu tudo, mas nós vamos dar um jeito, cara. Eu não sei, eu não tinha muita noção. E aí eu tive que passar por a cirurgia. E quando falou em conta, eu lembrei que nessa época, cara, eu tive que pagar particular. Tive que pagar a cirurgia em São Paulo, aqui no Sírio. Pô, deu, sei lá, cara, mais de 30 e poucos mil reais, assim, sem contar que o Zé e o Muzi, pá, eles nem cobram, né, a parte deles. Tô falando do custo de hospital. Só anestesia, hospital. É, isso. Um leito ali. E aí no arrego deu mais de 30 e poucos pau. Na época, né, em 2000 e aí, que hoje pô, sem conto. E aí eu tô falando isso, cara, porque tem muito bodybuilder que tá assistindo aí que não tem plano de saúde. É verdade. Tem carro, tem a porra toda e não tem a porra do plano de saúde, cara. É muito importante. Atleta tem que ter plano de saúde, pô. Saúde verdade. decente, né? Não, que cubra as coisas quando precisar, né? E Mas aí... você fez quanto tempo depois da cirurgia, bicho? Você é maluco, cara. Aí quando eu acordei da cirurgia, cara, o Zé falou assim, agora tu pode dizer que tu é o super sliced, porque eu tive que cortar o teu tríceps inteiro pra conseguir chegar, porque ele não conseguia puxar mais o tríceps, cara. Ele usou umas 3 furadeiras pra entrar no osso. Eles tiram um palmar longo aqui pra usar de enxerto pra botar no olecranon. Então eles fazem um furo com a furadeira no olecranon. O meu osso era muito denso, porque quem treina tem mais densidade óssea, né? E aí tem uma cena do Paulo furando com a furadeira assim, ele tem isso. E a broca faz assim, para assim. Aí eles trocam, aí ele troca assim, eles falam, eita! Aí troca, bota outra broca e vai. Aí eles, quando eu acordei, eles falaram que o braço tinha dado bastante trabalho porque eles não estavam conseguindo puxar. Aí ele teve que eslacear o tríceps para poder puxar. Eles tiraram um pedaço do antebraço e... Pra colocar no tríceps. Para colocar de enxerto, para fazer... Depois que conecta o tríceps no olecranon, eles furam o olecranon, passam esse tendão aqui, faz tipo uma moldura em volta do tríceps para poder fixar melhor. Caramba. E aí... Hoje não é mais assim, né, Dan? Eu acho que o enxerto, sim. Só que eles usam enxerto de cadáver. Eles não tiram do teu... Porque ele falou que esse... De suíno também usam, né? Também. Mas eu acho que agora é mais de cadáver. Na minha época eu acho Eles que tinha de usavam, né, suíno. de suíno. Aí eu tirei daqui parecia um canudinho, daqueles canudinhos do Bob's de ovo maltine, aqueles bem grosso assim. Aí eles cortam e tiram igual um cadarço, assim. E aí, cara, acorda com uma dor na mão, Nossa, assim, sabe? imagina. E aí eu tirei isso aí e eles falaram que não servia pra nada, mas quando eu tô treinando o braço eu não consigo fechar muito bem essa mão aqui. Dá pra tirar do semitendino do joelho também, né? Mas daí tu fica fudido do joelho, né? E aí, cara, fiquei com uns 40% de força a menos no lado esquerdo. E aí fiquei com menos força do lado esquerdo. Mas e aí, que dia que você se lesionou e o dia que você fez a cirurgia? Quanto tempo? Fiz a cirurgia dia 12 de outubro. Eu lembro que eu acordei no quarto, tava a Carol e o médico de Floripa, lá da SOS, da SOS Ortopedia, que ele foi junto. Eu convidei ele para participar, porque ele foi o primeiro cara que me abraçou assim. E aí o Zé e o Paulo receberam ele muito bem. Acordei, tava ele e a Carol no quarto. Aí eu abri o olho assim da cirurgia e falei assim, Carol, vai lá na minha mochila e pega um whey protein. Começou a minha preparação pro Olímpia. Aí ela riu e falou assim, o Edu ainda tá sob efeito de anestesia. Eu falei, não, tô falando sério, pega essa porra aí. Começou minha preparação pro Olímpia. Eu falei, cara, aquele dia começou minha preparação pro Olímpia. Aí voltei pra Floripa e eu falei, cara, eu preciso achar um jeito de cozinhar, cara. A minha preocupação era com relação à rotina. Eu fiz uma cirurgia, eu não vou conseguir treinar o lado esquerdo, mas eu preciso comer, treinar o outro lado, a perna. E ajuda na recuperação. Né? E aí eu tinha um amigo meu que era chefe de cozinha, cara, e ele me deu uma ideia muito legal de fazer espetinho. Todas as minhas comidas em forma de espetinho. Aí ele foi lá na minha casa, a gente comprou tudo, carne, frango, e a gente fez um monte de espetinho. Daí, por exemplo, assim, 2 espetinhos era a quantidade de proteína que precisava comer por refeição. Cara, ele fez muito espetinho. A gente ficou a tarde inteira fazendo assim um monte de espetinho e ele botava assim o cubinho da carne. Pode fazer dieta agora. E aí, um purezinho de mandioquinha que daí eu conseguia comer com uma mão só. E aí o espetinho era cru. Eu tinha uma churrasqueirinha elétrica em cima da ilha, assim, que era embutida. E aí eu conseguia assar o espetinho e eu conseguia comer. Então não dependia de ninguém. Só que a gente fez tanta comida que eu não tinha onde guardar, cara. Eu tive que sair com ele, compramos um freezer só pra guardar espetinho. 3 meses de comida, cara, eu guardei. Que isso. 3 meses, cara. Você preparou 3 meses 3 espetinho? meses de comida. Eu comi 3 meses espetinho, mano. Que louco, hein? Foi bem... Lembra disso, Chico?
E aí eu era muito disciplinado, porque eu falei, a minha preparação para Olímpia começou. E aí eu mantinha uma certa condição, porque o meu rebote da competição foi pós-operatório. Então, onde todo mundo tá fazendo rebote treinando, o meu rebote era comendo saudável e treinando perna e outro lado, e eu comecei a ver resultado, sabe? E aí quando eu voltei a treinar o outro lado, a gente já tá falando de janeiro para fevereiro ali. E aí, pô, todo mundo... Eu parei de seguir todo mundo na internet naquela época, porque os meninos tudo postando, treinando pesado pro Olímpia, pro Arnold, e eu, pô, voltando a treinar. E eu falava, cara, como é que eu vou conseguir competir com eles, cara? Eu olhava pra mim, eu não tô nem conseguindo treinar, era difícil pra mim, assim, sabe? Só que a gente foi indo nesse otimismo todo do Chico aí. E então, cara, o Chico foi um cara que ele teve do meu lado, assim... É isso que eu falo, sabe? Aprendendo junto, aprendendo, estudando o que a gente poderia fazer junto, sabe? Então, em vez de eu ter um especialista, eu tinha um cara que estava disposto a passar por aquilo junto comigo, parada, sabe? Né? Mais importante. Então, isso fez muita diferença, cara. Então, a gente ia descobrindo alternativas ali. O Chico foi se especializando cada vez mais no meu problema. Eu lembro que dia 1º de janeiro de 2014, a gente voltou a treinar no estúdio dele. Já era um treininho assim, mais saindo da fisioterapia já para musculação mesmo. E dali a gente engatou e foi embora, cara. Que louco. E esse negócio de treinamento cruzado, acho que você teve algum estudo com isso? De você treinar porque um lado hoje a gente sabe que funciona. Isso eu fiz de forma instintiva, lembra? A gente fazia e ajudava bastante, né? Porque a gente tinha que respeitar o condicionamento do lado bom e o condicionamento do lado mais fraco. Então a gente teve que ir trabalhando os exercícios pelo condicionamento do lado fraco. A gente não trabalhou o lado forte, tipo... Se tinha que trabalhar com 5 quilos para poder trabalhar com o lado esquerdo, eram os 5 quilos no lado direito, entende? Então a gente ia ponderando o condicionamento pelo condicionamento atual do lado esquerdo. Então a gente foi subindo a sobrecarga determinada pelo lado esquerdo, entende? Porque senão ia sempre dar ruim. Sempre o lado direito, se fosse trabalhar... Não, pô, o lado direito é muito mais forte, tem que trabalhar o lado direito e o esquerdo no... Não, o esquerdo determinava o condicionamento do lado direito. E isso foi, tipo assim, a cada treino a gente conseguia aumentar a sobrecarga, mas a gente teve que passar a cada 2 quilos, do 5 pro 7, pro 9, pro 11, pro 13, pro 15, e até chegar no 50 novamente. A ideia de treinar o outro lado, o lado saudável, era que eu ia pra fisioterapia de manhã, à tarde eu ia pra casa e falava assim, cara, mas eu consigo treinar o outro lado, eu consigo treinar a perna. A perna tá boa, e aí eu, vou lá, vou treinar o outro lado. E eu senti que deu um pump. E aí eu liguei pro Muzi e falei, pô, Muzi, tem algum artigo aí que prova alguma eficiência? Porque eu tô sentindo, pô, eu acordo, eu vou à noite assim, acordo e vejo que o outro lado tá todo vascularizado, assim. E aí ele me mandou alguns artigos que falavam mais ou menos... Corroboram, né? Corroboram com aquilo que eu tava fazendo. E aí foi legal, porque eu postei isso e comecei a fazer isso pra tudo depois, sabe? E eu tive uma experiência também que ajudou bastante o processo do Edu, que eu quebrei o braço 2 anos antes, eu quebrei o húmero distal, fazendo capoeira, fiz uma queda de rim, fiz uma rotação e quebrou o osso em galho verde. Então tem um parafuso, uma placa com 13 parafusos, número esquerdo. Caramba. E quando tu faz uma cirurgia, você perde a noção espacial do braço. É como se tu zerasse ou resetasse o manguito rotador. Então tu tem que voltar e condicionar o direcionamento do ombro pela ação do manguito rotador. Então eu fui percebendo isso com a minha recuperação. Então eu filmava meus vídeos, aí tava fazendo um crucifixo, e eu sou chato com estabilidade, eu tava fazendo lá estável, quando eu ia olhar no vídeo eu tava assim, ó, e achando que tava alinhado. Aí eu falei, cara, tem coisa aí. E aí foi assim que eu fui conseguindo perceber que a gente tem que respeitar sempre o condicionamento do lado que está com o problema, deficiente. E a gente vai trabalhando o condicionamento de acordo com ele. E foi assim que o Edu chegou em 2014 com uma condição que você não tinha defeito, né? Tipo assim, simétrico, denso, qualidade, profundidade e, tipo, poderia ter sido o campeão daquele 2014, com certeza.